Sabe, talvez pelos meus vídeos sobre os melhores quadrinhos de Transformers, pareça que Transformers é a HQ que eu mais leio e é nela que se encontra tudo que eu gosto. Mas acontece que eu leio quadrinhos de super-herói também e são neles em que se encontra o meu personagem favorito de todos os tempos. Foi mal, Megatron, mas o Superman ainda é o meu personagem favorito de toda a cultura pop. Sério, eu amo Superman. E acaba que esse amor sempre teve como maior foco os quadrinhos. Tipo, eu já vi os filmes deles, desenhos, mas nenhum deles me fez amar tanto o personagem como eu amo nos quadrinhos. É como se eles não conseguissem pegar toda a sua essência, história e dilemas. E é engraçado porque ele é o maior herói já criado. E isso é inquestionável, já que foi ele que começou tudo que nós consumimos hoje. E, bom, levando em conta que tá chegando o filme dele que promete trazer ele para o mainstream novamente, eu decidi fazer esse vídeo como homenagem ao que é pra mim o melhor herói já criado e que mostrou para o mundo que um homem podia voar. Capítulo 1: O campeão dos oprimidos. Olá, primeiramente, bom dia. Para começar a falar do que faz o Superman especial, eu tenho que falar da gênese do personagem. O Superman foi inspirado nas revistas pulp, como o Zorro e o Tarzan, juntando conceitos mitológicos e de ficção científica da época. E é importante falar sobre os conceitos mitológicos do personagem quando analisamos quem são seus criadores, Jerry Siegel e Joe Shuster, que são, acima de tudo, dois imigrantes judeus, que colocaram muito do judaísmo e da cultura deles no Superman. É claro, existe toda uma discussão e simbolismo que coloca o Superman sendo Jesus. Eu estou olhando para você, Snyder. Mas, levando em conta a cultura dos criadores, é mais correto, entre aspas, traçar paralelos do Superman com o judaísmo. Por exemplo, o fato do nome do Superman ser Kal-El, que significa literalmente estrela de Deus em hebraico, e os paralelos que dá para traçar entre ele e Moisés, sendo dois indivíduos que fugiram de uma tragédia contra o seu povo, e cresceram e agora lutam contra a opressão e defesa dos oprimidos. E eu falo isso porque na época os Estados Unidos, que é onde o Superman foi criado, estava passando por maus bocados. Com a década de 30, ainda tendo muito reflexo da Grande Depressão, com o país sofrendo grandes problemas com desigualdades sociais e opressão. E juntando tudo isso à cultura tzedaka, que é um senso de caridade e ajuda ao próximo entre os judeus, e o forte antissemitismo na época, Superman surge como campeão dos oprimidos, sendo esse seu primeiro título, com suas histórias focando no herói revolucionário, parando guerras, combatendo a corrupção do Estado e acabando com injustiças sociais, como agressão a mulheres, pessoas sendo presas injustamente e os problemas carcerários das prisões dos Estados Unidos. E tudo isso sendo imigrante praticamente ilegal. Com sua primeira história, tendo como capa, ele levantando como se não fosse nada um automóvel, que na época era o símbolo do poder capitalista. E o que isso significa? Que o S no peito do Superman significa outra coisa? Na verdade não. Ele só é um cara querendo fazer a coisa certa, indo contra injustiças, se vestindo com uma fantasia que referencia muito à cultura de circo da época, com as fantasias teatrais e o foco na sua super força perante aos problemas sociais e a elite, que tinham todo o poder. Embora aos poucos essa gênese do personagem e as influências tenham sido suprimidas, isso ainda faz muito parte dele, com quadrinhos recentes como Superman Esmaga Clã e a Action Comics de Grant Morrison fazendo referências a esse período, e tudo isso enriquece o personagem e é um dos motivos do porquê ele ser tão bom. E é claro, o outro motivo que faz ele ser bom é que ele dá o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal do Arquivista. E você pode fazer o mesmo que o Superman nesse momento. Capítulo 2: Um Homem do Amanhã. Mas afinal de contas, o que torna o Superman o melhor herói? É claro, eu posso argumentar falando sobre o seu pioneirismo perante literalmente todos os conceitos de um super-herói que nós temos hoje, como identidade secreta, traje icônico com capa, superpoderes como voo, origem trágica, adaptação para cinema, mas eu quero ser mais direto e falar da sua complexidade como personagem. Provavelmente, ele é um dos heróis com mais camadas e facetas possíveis, mas eu acho que elas se integram nas três facetas do personagem, que também são os personagens em si. E é por isso que agora eu irei falar sobre Clark Kent, Kal-El e Superman.
Ok, o Superman é um alien, e isso é óbvio, mas o que torna ele especial é que mesmo sendo um, ele tem o seu lado humano, na forma de Clark Kent. Um simples jovem criado na pacata cidade de Smallville, por Jonathan e Martha Kent, sendo um jornalista desajeitado e vulnerável que trabalha no Planeta Diário, em busca de pertencimento. Não existe a pessoa Clark Kent. Ele é um disfarce criado para não ser notado e para o Kal-El ficar mais próximo da humanidade, podendo sentir o que é ter uma vida normal e o que é ser humano, mesmo sabendo que nunca vai ser um de nós totalmente. Muitas pessoas falam que o disfarce dele não faz sentido e que todo mundo reconheceria ele pelo óculos, mas tirando o fato de que falar isso mata toda a cultura dos super-heróis, já que se for assim o Homem-Aranha já teria sido descoberto por causa da sua voz, não é só o óculos que faz o disfarce dele. Ele tem toda uma caracterização baseada no teatro Yiddish, que é o teatro judeu, e que ele muda sua aparência, sua postura, e usa um óculos de lente gigante para que seus olhos azuis alienígenas não sejam perceptíveis. E tudo isso é usado para que ele não seja notado, e essa é a palavra-chave. Perceba que durante, por exemplo, o filme do Superman do Donner, as pessoas não olham totalmente para os olhos dele. Ele não é importante, não é relevante, e seria a pessoa que você menos iria esperar que fosse o Superman. Porque ele é só um cara sem personalidade, que ninguém liga. E isso é o que torna o disfarce do Superman genial, porque isso traz consequências para ele, como a óbvia solidão em não ter tantos amigos e pessoas próximas a ele, em prol de manter o disfarce. E isso é incrível para a construção do personagem. E é claro, é através do Clark Kent que conhecemos o incrível núcleo do Planeta Diário. Sério, o Planeta Diário e seus membros são importantes para o Superman, assim como o núcleo universitário do Clarim é importante para o Homem-Aranha. Desde a Lois Lane, maluca e carismática, traçando planos para descobrir a identidade do Superman enquanto menospreza o Clark, com ele se casando futuramente, ao Jimmy Olsen, sendo o melhor amigo e parceiro do Clark em tudo. E também temos o Perry Wright, Steve Lombard, Cat Grant e toda essa galera legal que rende uma série nível The Office. Já o Superman? Bom, ele é o símbolo da esperança, isso é um fato, mas não precisa resumir ele a só isso. Todo esse movimento entre os fãs do Superman ser um símbolo da esperança suprema surgiu principalmente em resposta aos filmes do Snyder, que tinha como representação o Superman no tom mais messiânico e introspectivo, que veio para o nosso planeta como escolhido e que morreu para nos salvar. E ok, eu não gosto disso. Tirando o fato dele ter um caráter mais judaico, que eu apresentei anteriormente, tentar dar o caráter messiânico e divino ao Superman tira muito do que o personagem é, deixando ele mais distante da humanidade e não compadecendo totalmente com as nossas dores e problemas, e não de um jeito bom. Eu gosto de como ele é descrito pelo Morrison e pelo Alan Moore, que são para mim os melhores escritores que conseguiram entender o Superman. E, de acordo com eles, o Superman é um homem comum elevado ao super, no sentido que por mais que ele seja um alien, muito do seu cotidiano ainda é humano, só que elevado ao super, deixando a imaginação e criatividade fluírem em suas histórias. Tipo, ele tem uma casa própria, que na verdade é uma fortaleza no Ártico gigante, com estátuas e um zoológico de espécies em extinção dentro que só pode ser aberta com uma chave forjada usando uma estrela, o que faz ele ser o único que pode pegar ela. Assim como ele também tem um cachorro, que é na verdade um cachorro super poderoso. E amigo de infância de uma cidade distante, que são na verdade super-heróis viajantes do tempo e que se inspiraram no legado que ele iria construir, e ok, eu acho que vocês já entenderam. E tudo isso junto ao fato dele ser um homem do amanhã. Um ser que não se prende a ideologias, mas sim em pessoas, e como elas podem ser melhores a cada dia, enquanto enfrenta os mais variados inimigos. E cara, que tragédia é o Superman ser resumido a ter como vilão o Zod, Lex Luthor ou o Brainiac, que embora sejam grandes vilões, ele tem tantos outros como Ultra Humanoide, Parasita, Metalo, Curto-Circuito, Banshee Prateada. E eu adoro a galeria de vilões dele, sendo uma das mais criativas na minha opinião, tendo desde um alien, conquistador de mundos que encolhe cidades para preservá-las, ao duende de outra dimensão que para derrotá-lo é necessário falar o seu nome ao contrário. Sim, eu estou falando do melhor vilão do Superman, o Mr. Mxyzptlk. O Mr. Mxyzptlk. O Mr. Mxyzptlk. Ele é incrível. Eu nem consigo falar o nome dele. Por último, nós temos Kal-El, o último filho de Krypton, que acima de tudo é o alienígena. E por que eu estou frisando isso toda hora?
Porque existem muitas tentativas de humanizar ele, ou de fazer ele não se importar com Krypton, mas isso é um absurdo. Fazer ele negar sua existência alienígena é deixar de lado diversos temas que podem ser trabalhados sobre isso, como a sua solidão e luta em querer ser um humano, mesmo sabendo que nunca vai ser um. E é por isso que ele se cobra tanto para fazer a coisa certa, por ter esse medo de rejeição, e isso torna ele absolutamente complexo. Ele é o último filho de Krypton e carrega o legado do planeta em suas costas, sendo a única herança de lá. E não, ele não é bom porque ele teve uma boa criação do John ou da Martha, ou porque o seu pai disse que ele estava destinado a salvar a humanidade. Os seus pais o levaram para a Terra apenas para salvar o seu filho, um ato de amor final, e tudo que o Kal-El quer é que a Terra não tenha o mesmo destino do seu planeta, e é por isso que ele é bom, é por isso que ele faz o bem. E como alegoria a um imigrante, faz menos sentido ainda o Superman ignorar Krypton, porque isso faz parte de sua cultura, e acredito que as pessoas não largam suas culturas quando chegam num lugar novo. Resumindo tudo, Clark Kent é quem ele escolhe ser, Superman é quem ele deve ser, e como os outros enxergam ele, e Kal-El é quem ele é. E juntos, eles formam um herói multifacetado, com o disfarce humano e sua empatia, um símbolo de esperança que traz o divino, e um alienígena em sua luta por identidade. O Superman nos ensina que a verdadeira força vem da união entre vulnerabilidade, idealismo e resiliência, inspirando-nos a sermos melhores. E temos que falar sobre isso porque uma coisa que muitas adaptações fazem é fazer o Superman estoico e, meu Deus, velho, ele não é e nem pode ser estoico. Ele se preocupa muito, até demais com o que está acontecendo em sua volta, não suportando a injustiça de jeito nenhum. E ele sempre vai tentar intervir, e ele ser estoico acaba gerando conformismo no personagem que não deveria ter. E eu sei que muita gente gosta dele por nostalgia, mas o Superman do desenho da Liga da Justiça e do Animated Series são péssimas adaptações do personagem, por justamente serem desse tipo. Se você quer uma adaptação que aborda bem essa complexidade do Superman, recomendo Smallville. Sim, a série do Superman jovem, que é muito boa, de verdade. Eu sei que parece loucura, mas ela é muito boa de verdade. Larga seu preconceito e vai ver ela. E é bom frisar que aqui nós somos time Chloe. Vai se ferrar, Lana Lang. Ok, vamos continuar com o vídeo. Bom, tendo dito tudo isso, muita gente se pergunta o que houve com o personagem. Como alguém tão grandioso e com abordagens tão criativas pode ter caído numa espécie de ostracismo cultural? Capítulo 3 – O problema do Superman atual. Diferente do que boa parte do fandom do Superman que surge nesses últimos anos fala e acredita, não, a culpa não foi e está longe de ser do Zack Snyder. Ele é mais um sintoma de um problema que tem acontecido há muitos anos. Acontece que todas as histórias e detalhes que eu contei sobre o Superman datam de anos de publicação. E, para ser mais exato, a maioria delas foram criadas antes do ano de 1986. E por que, você me pergunta? Porque em 1986, após acontecer a crise nas Infinitas Terras, a DC sofreu um reboot. E todos os heróis foram reescritos por escritores renomados e que reinventaram os personagens de ótimas formas. Como a Mulher Maravilha com o George Pérez e o Batman com Frank Miller. E isso sem citar alguns mais desconhecidos como Animal Man com Grant Morrison e o Questão com Dennis O'Neil. Mas e o Superman? Bom, ele é talvez o único de todos esses personagens que piorou. Querendo dar uma espécie de marvelizada no Superman, deixando ele mais humano e mais pé no chão, uma coisa que não precisava ser feita porque Era de Bronze já tinha feito isso pouco, e sobre a escrita do execrável Joe Byrne, sério, não vai ser Quarteto Fantástico nem X-Men que vai me fazer gostar desse cara. Eles simplesmente decidiram destruir toda a mitologia do Superman. Krypto, pais mortos, mundo bizarro, tudo foi jogado fora para criar um Superman mais humano. Tão humano que joga fora totalmente seu lado alien e menospreza sua origem kryptoniana. Que não consegue resolver seus problemas sozinho e que sempre tem que ir para casa dos seus pais para receber conselho, assumindo que o Superman é só uma roupinha, e ainda sendo o patriota símbolo americano pastelão do Christopher Reeves. E cara, isso destruiu o personagem.
Tipo, eu entendo eles quererem dar um valor mais realista dele, mas como eu disse, a Era de Bronze já tinha feito isso e se eles quisessem uma abordagem desse tipo no reboot, era só chamar o Alan Moore, que escreveu duas das melhores histórias do Superman com o tom mais pé no chão. E bom, esse período fez o Superman decair, com suas próximas histórias de popularidade não chegando perto de como eles eram antes. E nos anos 2000, a DC viu a cagada que tinha feito e tentou restaurar o personagem com histórias que adotavam elementos de outra eras. Mas nada chegou perto de melhorar o personagem, e quando a esperança surgiu nos Novos 52 com um Superman mais honesto e mais ativo, a resposta de uns fãs mais saudosistas que gostavam da era Byrne e do Reeves foi negativa, o que fez a DC voltar atrás de novo e manter o Superman no estado deplorável, que aos poucos está mudando. É claro, podemos falar das adaptações dele, como os filmes da Era Reeves, que mesmo sendo clássicos e os dois primeiros sendo excelentes, já não fazem parte do imaginário e cenário que o Superman precisa se encaixar nos dias de hoje. E a prova disso é o Superman Returns, que tentou fazer uma continuação desse tempo, mas acabou sendo um fracasso por resumir o personagem ao Reeves, sem tentar algo novo. E os filmes do Snyder, bem, eles tentaram fazer algo novo e conseguiram, ao ponto de desagradar tanto os fãs mais saudosistas quanto os mais novos. E eu acho que eles rendem o vídeo próprio porque eu não odeio tanto eles quanto a maioria odeia, sinceramente. E em resposta ao Superman do Snyder e a uma leva recente de cópias do Superman do Mal surgindo, um fenômeno entre os fãs do Superman chamado de Hopecore surgiu. Hoje em dia, grande parte da fandom quer um Superman símbolo da esperança supremo que faz discurso, salva gato da árvore, ajuda idoso a atravessar a rua, mas... Gente, o Superman não é só isso, e resumir ele a isso foi um dos motivos que fez ele cair no esquecimento e ser visto como chato hoje em dia. Tipo, óbvio que ele tem que ser esperançoso, mas não é só isso. Ele é o homem do amanhã, e o amanhã se constrói lutando, e não fazendo só discurso esperançoso. E é por isso que as HQs do Superman se chamam Action Comics, quadrinhos da ação, e não Hope Comics, quadrinhos da esperança suprema. Eu acho que isso é uma visão muito idealizada e meio extremista do que o personagem pode ser. E esse é talvez o motivo de eu não gostar de animações como o Superman contra Elite, que eles apresentam um problema importante sobre o que fazer com os vilões e a moralidade dos heróis em vista ao mundo pós-11 de setembro. E o que o Superman faz nesse filme é fazer discursos sobre sonhos e como matar errado. Ele não luta e nem prova o seu ponto. E isso é o problema que eu espero de verdade que o filme novo do Superman dirigido pelo James Gunn não tenha. E já que eu entrei nesse assunto, eu tenho que dizer obviamente que esse é o filme que eu mais hypo desde, sei lá, Vingadores Ultimato. E tudo que sai dele tem me enchido de alegria, mas eu espero que possamos ter um excelente Superman que não seja só uma caricatura ou uma cópia barata do Reeves. Precisamos de um Superman que represente a verdade, justiça e um amanhã melhor, para que possamos voltar a acreditar que o homem pode voar. Ufa! Esse vídeo deu uma trabalheira para se fazer, e eu agradeço imensamente a todo mundo que clicou nele e decidiu ver, já que não é um vídeo de Transformers, que é o que eu costumo fazer no canal. E parando pra pensar, é um vacilo não recomendar a HQ do Superman. Então, caso você queira uma história de origem dele, recomendo Superman Legado das Estrelas, escrita pelo Mark Waid. Ela cobre a origem do personagem feita de uma forma mais moderna, e sendo uma das inspirações para esse filme novo. Eu também recomendo, se você quiser histórias que cobram os primeiros anos dele e esse lado mais campeão dos oprimidos, Action Comics do Grant Morrison e Superman Esmaga Clã, duas excelentes histórias com o Superman enfrentando opressões e descobrindo aos poucos os seus poderes. E é claro que toda lista tem que ter a HQ Suprema do Superman, que eu sei que é manjado, mas Grande Desastre Superman é uma ótima HQ. E aí também é escrita pelo Grant Morrison. Ela é a minha HQ favorita dele e foi ela que me fez me apaixonar por ele no auge dos meus 15 anos. E por fim, se vocês gostarem dessas HQs, eu recomendo a vocês lerem a run atual do Superman escrita pelo Williamson e procurar umas HQs da Era de Ouro, Prata e Bronze. Ou ir para algo mais moderno, como a run do Busiek e do Geoff Johns, que é bem grande, mas muito interessante, com ótimos arcos como A Queda de Camelot, Fuga do Mundo Bizarro, O Último Filho e outros excelentes arcos. Então, é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.